Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, para dar essa ajudinha para o canal crescer e esse vídeo também chegar a outras pessoas. Queria convidar você também que tem alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Eu vou deixar aqui no box de informação o e-mail para onde você deve estar direcionando essa história. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. Oi, Rosilene, tudo bem? Tudo bem. Conheci seu canal há pouco tempo e já estou completamente viciada. Estou maratonando praticamente todos os seus vídeos. Gosto muito da forma como você narra as histórias, porque parece que estamos ouvindo alguém muito próximo da gente contando tudo o que viveu. Por isso resolvi criar coragem para te escrever. Eita, coisa boa, fico muito feliz. Seja bem-vinda. Sobre todos os nomes que vou citar neste relato já estão trocados, menos o meu. Meu nome verdadeiro é Alice e você pode falar sem problema. Essa história já enviei para outros canais, mas até hoje ninguém leu. Talvez porque ela seja longa ou porque muita gente não acredite no que aconteceu comigo. Mas posso garantir que cada palavra é verdadeira. Hoje tenho 33 anos e consigo falar sobre isso sem chorar, mas durante muitos anos nem sequer conseguia tocar no assunto. Só de lembrar daquela noite eu sentia um aperto enorme no peito. Moro no interior, em uma cidade bem pequena. Sabe, aquelas cidades em que praticamente todo mundo conhece todo mundo, onde as ruas ficam vazias depois das 8 da noite, as casas permanecem de portas abertas durante o dia e qualquer novidade vira assunto na cidade inteira. Então, é exatamente assim. Quando tudo aconteceu, eu tinha apenas 15 anos. Eu fazia parte de um grupo de 5 amigas, inseparáveis. Além de mim, havia Júlia, a Amanda, a Larissa e a Bruna. Estudávamos na mesma escola desde pequena e praticamente crescemos juntas. Como nossa cidade não tinha shopping, cinema ou qualquer outro lugar para adolescentes passarem o tempo, nosso programa favorito era dormir uma na casa da outra nos finais de semana. As mães confiavam uma nas outras, então quase sempre deixavam. Levávamos refrigerantes, salgadinhos, fazíamos pipocas e assistíamos filmes de terror até tarde, e depois apagávamos as luzes e a televisão para começar a contar histórias assustadoras. Cada uma dizia conhecer alguém que tinha visto uma assombração. Uma jurava que a avó havia conversado com uma mulher de branco na estrada. Outra dizia que a tia escutava alguém chamando seu nome durante a madrugada. Sempre terminávamos assustadas, mas depois dávamos risadas de tudo. Até aquele sábado. Era início das férias escolares e fomos dormir na casa da Larissa. A casa dela era antiga, construída pelos avós. Tinha piso de madeira que rangia a cada passo, janelas enormes de veneziana e um corredor comprido que permanecia escuro mesmo durante o dia. Nos fundos havia um quintal enorme com um pé de manga e um galinheiro já abandonado. Era o tipo de casa que só de entrar já dava uma sensação estranha. Aquela noite, os pais de Larissa precisaram viajar para uma cidade vizinha por causa de um problema de saúde da avó dela. Como voltariam apenas na manhã seguinte, a irmã mais velha ficou responsável pela casa, mas ela passou a maior parte do tempo trancada no quarto, conversando com o namorado por telefone. Nós ficamos completamente sozinhas na sala. Depois de assistir a 2 filmes de terror, o assunto começou. A Amanda perguntou: Vocês teriam coragem de brincar do copo? Na mesma hora, todos responderam que não. Mas sabe como é adolescente? Mas 5 minutos depois, a curiosidade começou a vencer o medo. A Bruna disse que aquilo só funcionava se alguém acreditasse. A Júlia respondeu que era apenas uma brincadeira. Eu lembro perfeitamente de falar. Se não existe espírito nenhum, então não tem motivos para ter medo. Hoje eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e nunca ter dito essa frase. A Larissa levantou,
foi até a cozinha e voltou segurando um copo de vidro. Pegamos uma folha grande de papel, desenhamos todas as letras do alfabeto, os números e escrevemos sim de um lado e não do outro. Era tudo muito improvisado. Nenhuma de nós realmente sabia como fazer aquilo. Estávamos apenas repetindo o que tínhamos ouvido de pessoas mais velhas. Apagamos a luz da sala. A única iluminação vinha de duas velas pequenas que encontramos em uma gaveta. As chamas delas balançavam o tempo todo, mesmo com todas as janelas fechadas. Nós 5 colocamos apenas a ponta do dedo indicador sobre o copo. No começo, ninguém conseguia ficar séria. Toda hora alguém ria, uma acusava a outra de ter empurrado o copo, outra dizia que aquilo era perda de tempo. Então, a Amanda falou em voz alta: "Se existe algum espírito aqui, pode falar com a gente." Durante alguns segundos, nada aconteceu. O silêncio ficou tão grande que dava para ouvir apenas o tic-tac do relógio da cozinha. Foi então que o copo começou a tremer. Não deslizar, tremer. Como se alguém estivesse batendo nele por baixo da mesa. Nós olhamos uma para as outras, todas juraram que não estavam empurrando. E foi exatamente nesse instante que percebemos que aquela brincadeira tinha deixado de ser apenas uma brincadeira. O copo começou a tremer de um jeito estranho. Não era aquele movimento suave que alguém conseguiria fazer empurrando com o dedo. Ele vibrava. Parecia que alguma coisa tentava levantá-lo da mesa. Nós 5 nos entreolhamos, completamente assustadas. A Amanda foi a primeira a dizer, quase chorando: "Gente, para! Quem está fazendo isso?" Todas responderam ao mesmo tempo: "Eu não." Foi aí que tentei tirar meu dedo do copo, mas simplesmente não consegui. Meu dedo parecia pesado. Era como se estivesse colado no vidro. Fiz força mais de uma vez e nada. Olhei para as meninas e percebi que todas estavam fazendo exatamente o mesmo movimento. Os rostos delas já tinham perdido completamente a cor. A Bruna começou a respirar muito rápido. A Larissa repetia baixinho: eu não consigo tirar." Naquele instante, o ambiente pareceu mudar. A sala, que já era silenciosa, ficou completamente sem som. Nem os grilos do lado de fora eram mais ouvidos, nem o vento, nem o relógio da cozinha. Era como se o mundo inteiro estivesse parado. Nesse instante, as velas começaram a estalar. Primeiro de maneira discreta, depois as chamas cresceram de uma forma impossível. Elas ficaram altas, muito altas, iluminando toda a sala com uma luz amarelada que fazia sombras enormes nas paredes. O calor aumentou de repente. Mesmo assim, senti um frio tão intenso que meus braços ficaram arrepiados. E foi quando o copo deslizou sozinho, mas dessa vez com força. Saiu do centro da folha e foi até a palavra sim. Parou e voltou para o meio. Nenhuma de nós estávamos empurrando. Tenho certeza disso até hoje. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Então senti uma sensação impossível de explicar. Era como se alguém estivesse atrás de mim, bem perto. Tão perto que parecia respirar no meu pescoço. Eu queria olhar, mas alguma coisa dizia para não olhar. Mesmo assim, virei o rosto lentamente. E naquele momento eu vi. Até hoje consigo lembrar de cada detalhe. Era uma mulher muito velha, extremamente magra, a pele era branca, pálida, quase da cor do papel. Os cabelos eram longos, completamente grisalhos e desgrenhados, caídos sobre o rosto.
Ela usava uma espécie de vestido antigo, muito escuro, que parecia rasgado nas pontas. O que mais me marcou, porém, foram os olhos. Não pareciam olhos de uma pessoa. Eram fundos, escuros, sem qualquer brilho. Ela apenas nos observava, com a cabeça levemente inclinada para o lado, sem piscar, sem demonstrar nenhuma expressão. Na mesma hora, percebi que as outras meninas também estavam olhando para o mesmo lugar. Nenhuma dizia uma palavra. Nós apenas encarávamos aquela velha. Ela não andava, não fazia nenhum movimento, mas a sensação era que ela estava ficando cada vez mais perto. Foi então que a Amanda soltou um grito tão alto que parecia ter rasgado o silêncio daquela casa. No mesmo instante, todas nós começamos a gritar desesperadamente. Finalmente, conseguimos tirar os dedos do copo. A folha caiu da mesa, uma das velas tombou no chão, o copo bateu contra a madeira e se quebrou em vários pedaços. Nesse exato momento, a porta do quarto abriu com violência. Era a irmã mais velha da Larissa. Ela entrou correndo, acendeu todas as luzes da sala e começou a perguntar o que estava acontecendo. Quando a claridade tomou conta do ambiente, a velha simplesmente não estava mais lá. Desapareceu, como se nunca tivesse existido. Nós estávamos chorando, abraçadas uma nas outras, sem conseguir falar direito. A irmã da Larissa olhou para a mesa, viu a folha com as letras, os pedaços do copo, as velas acesas. Na mesma hora ela entendeu. A expressão dela mudou completamente. Ela apagou as velas às pressas e começou a brigar conosco. Disse que jamais deveríamos brincar com aquilo, que existiam coisas que não pertenciam ao nosso mundo. Naquela noite ninguém conseguiu dormir. Ficamos todas no mesmo quarto, com a luz acesa até o amanhecer. Qualquer barulho que a casa fazia, alguma de nós começava a chorar novamente. Quando os pais da Larissa voltaram de viagem na manhã seguinte, a irmã contou exatamente o que havia acontecido. Levamos outra bronca enorme. A mãe da Larissa chegou a dizer uma frase que eu nunca esqueci. Existem portas que, depois de aberta, nunca mais se fecham completamente. Naquela época, achei que ela estivesse apenas tentando nos assustar. Anos depois, descobri que talvez ela estivesse certa. Hoje, tantos anos depois, eu entendo o que a mãe da Larissa quis dizer naquela manhã. Existem portas que realmente não deveriam ser abertas. Depois daquela noite, nunca mais fomos as mesmas. Nós nos afastamos aos poucos, deixamos de fazer aquelas reuniões para assistir filmes de terror e ninguém nunca mais quis tocar no assunto da brincadeira do copo. Sempre que alguém mencionava aquela noite, o clima mudava na hora. Era como se todas estivéssemos tentando fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas eu não consigo esquecer. Com o passar dos anos, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo comigo. Às vezes eu sentia a presença de alguém em um ambiente vazio. Outras vezes entrava em uma casa e imediatamente sabia se aquele lugar tinha uma energia pesada. Já acordei várias madrugadas com a sensação clara de que havia alguém me observando, mesmo sem ver ninguém. No começo, achei que era imaginação. Depois, achei que era apenas medo. Mas conforme fui ficando adulta, conheci pessoas espiritualistas e médiums que me disseram que eu tinha uma sensibilidade espiritual. Com o tempo, aceitei que talvez aquilo fosse verdade. Hoje me considero médium, consigo sentir presenças, perceber mudanças de energia e até ter alguns pressentimentos muito fortes. Porém, existe um detalhe importante. Em toda a minha vida, eu nunca mais vi uma aparição de forma como naquela noite. Aquela velha de pele branca, cabelos grisalhos e olhos escuros
continua sendo a única figura que enxerguei de maneira tão clara e tão real. Às vezes me pergunto se nós realmente chamamos alguém naquela brincadeira. Às vezes me pergunto se aquela presença já estava lá, antes mesmo de começarmos. E às vezes, quando lembro do jeito que ela nos observava em silêncio, sinto o mesmo frio na barriga que senti aos 15 anos. Por isso resolvi te escrever. Não para assustar ninguém, mas para deixar um aviso sincero para quem gosta de brincar com coisas espirituais por curiosidade. Nem tudo o que está do outro lado deve ser chamado. Nem toda resposta vale a pergunta. E algumas experiências deixam marcas que acompanham a gente para sempre. Nossa, Alice, muito obrigada pelo seu relato. Eu me arrepiei aqui o tempo todo com essa história. Fiquei muito assustada, eu imagino a situação de vocês nessa época. Espero muito que vocês todas estejam bem, né? Que você trabalhe essa sua mediunidade. Como você disse, realmente essa presença ela já poderia estar antes mesmo de vocês iniciarem essa brincadeira. E vou deixar um avisozinho aqui para todo mundo. Realmente, minha gente, não brinquem com coisas espirituais. A gente nunca sabe o que está ali ao nosso redor. Às vezes a gente tem o corpo fechado, né, e não consegue sentir ou visualizar presenças, mas elas existem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história, tanto quanto eu. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!